Bom, eu agradeço o convite para estar com vocês aqui hoje. É sempre um prazer vir aqui ao Unicinos, que eu acho que tem um campus privilegiado, né? Se a gente comparar aí com o cenário brasileiro, e também um prazer pelos amigos que eu tenho aqui, né? De maneira que eu agradeço e a gentil apresentação da Suzana, a quem eu conheci hoje. Bom, como a Suzana disse, eu vou falar hoje a partir deste livro, que é uma pesquisa que me tomou bastante tempo, me tomou bastante saúde, mas que me deixou bastante feliz também pelo resultado, né, do livro aí que foi possível fazer a partir dessa pesquisa, que é um tema, acho importante para entender a ditadura, mas é importante ainda para o debate atual sobre as universidades, o perfil das universidades, o que nós queremos delas. As conexões, né, com o Brasil de hoje são muito fortes, tanto as continuidades quanto as descontinuidades. A gente pode explorar isso um pouco mais no debate, no final. Eu vou simplificar bastante o argumento do livro, pelo tempo, né, e com isso vou correr riscos, porque alguns dos argumentos que eu apresento no livro são polêmicos, são politicamente delicados, como vocês vão perceber, então eu corro riscos. Aliás, hoje eu recebi um e-mail de um amigo muito gentil lá do Rio, elogiando a minha coragem. Eu acho que ele viu o livro e elogiou a minha coragem. Eu respondi para ele, eu tenho coragem, eu espero que tenha razão também, além de ter a coragem, né? Eu espero que o meu argumento seja, além de corajoso, seja convincente. Depois vocês vão poder responder isso. O tema do livro, ditadura e universidades, com foco em dois aspectos, que eu acho que sintetizam a política da ditadura para as universidades, mas que sintetizam também a política da ditadura para a sociedade de uma maneira geral. A ditadura foi, ao mesmo tempo, modernizadora e autoritário-repressiva. As duas coisas ao mesmo tempo, as duas coisas se combinando, as duas coisas se imbricando. Eu me dei conta disto ao fazer a pesquisa deste trabalho, que comecei fazendo pesquisa sobre a repressão. O foco inicial era entender como é que a ditadura vigiou a comunidade universitária, os órgãos de informação que ela criou, e eu estava estudando isso no começo, a partir de arquivos universitários, o arquivo da UFMG e o arquivo da UNB. Então a intenção primeira era trabalhar com a violência e a repressão. Mas aí, trabalhando com os documentos dos órgãos de informação, eu fui percebendo que se eu ficasse só na repressão, eu ia entender só a metade da história. Eu não ia entender o pacote completo. E isso ficou muito evidente quando eu percebi que os órgãos de informação, além de vigiarem as pessoas que estavam no alvo, né, da ditadura, os órgãos de informação tratavam também da questão da modernização e da reforma universitária que a ditadura implantou. Então, por exemplo, o mesmo órgão de informação que queria saber quem era de esquerda, quem era subversivo, também se ocupava de vigiar os gastos de verbas públicas nas universidades. As agências de informação foram mobilizadas para investigar o novo vestibular que a ditadura implantou em 68, 69. Esse vestibular unificado que o MEC acabou de matar aí, né, há alguns anos com a criação do sistema atual, aquele vestibular unificado foi instalado em 69 pela ditadura. E os órgãos de informação vigiavam o vestibular porque tinham medo das fraudes do vestibular que aconteciam de vez em quando, né? Eles tratavam isso como tema afeto à segurança nacional. E aí eles vigiavam isso também. Então os órgãos de informação, que serviam para reprimir, para vigiar a oposição, acabaram também se misturando com as políticas de modernização da ditadura. Então as coisas estavam muito misturadas, eu resolvi ir além da repressão e perceber o lado modernizador da ditadura, o lado desenvolvimentista. A uma certa altura da pesquisa eu me dei conta que isso era importante também para perceber as estratégias que a ditadura estabeleceu para conseguir legitimidade, para conseguir apoio, para conseguir ser bem aceita por certos segmentos da sociedade brasileira. Então a pesquisa também é voltada para isso, entender por que algumas pessoas entenderam a ditadura como legítima. E além disso,
é um dos pontos também do livro aí que são polêmicos, entender os espaços intermediários entre resistência à ditadura e adesão à ditadura. Alguns historiadores começaram a tratar disso há alguns anos, né, criticando o modelo dominante que imaginava que a ditadura foi uma luta entre resistentes, heróis da resistência, né, para citar aquele grupo gaúcho, e os colaboradores, né, que estavam do lado da ditadura. Essa oposição binária já não é aceita há muito tempo, isso já é criticado há muito tempo. E nesse trabalho a minha proposta é chamar a esse espaço intermediário entre resistência e adesão à ditadura de espaço de acomodação, ou de jogos de acomodação. Eu vou falar mais disso adiante. Aqui eu vou mostrar algumas imagens sem explorar muito, elas estão aí mais em caráter ilustrativo. São charges da imprensa na época que tratam tanto da ditadura quanto do tema da universidade, da reforma universitária. Essa primeira aí é uma charge que brinca com o expurgo, né, anticomunista do governo, primeiro governo militar, do governo Castelo Branco, que aliás continuou depois, né? A charge mostra o Castelo Branco fazendo uma limpeza do cérebro da nação brasileira, tirando foices e martelos dali, né? Mas tem uma suáscazinha também, né, como a dizer que o governo se proporia também a expurgar os fascistas. O que não é verdade, que não fez nada disso, né? Os fascistas ficaram lá no governo, aliás, né, aliados ao governo, mas de qualquer modo a charge do Augusto Bandeira botou uma suástica também para contrabalançar aquele monte de foices e martelos. E esse, de fato, foi um tema-chave da ditadura, essa disposição de combater a esquerda e de salvar o país do comunismo, né? Muitos atores do golpe e defensores do golpe hoje continuam na mesma tecla, dizendo que a questão ali era salvar o Brasil do comunismo, evitar que o Brasil se tornasse uma nova Cuba, né, coisas deste gênero. Então o tema do anticomunismo foi um tema forte do golpe e, aliás, foi o ponto de união das pessoas que apoiaram a derrubada do Goulart, foi o argumento de que ali estava em jogo as instituições brasileiras, a tradição brasileira, a ordem social, estava em jogo a religião, né, o cristianismo, o catolicismo, né, mais precisamente a religião dominante, e que o que estava colocando em risco tudo isso seria alguma forma de comunismo que estaria se infiltrando pelo governo Goulart. Então, o governo Goulart foi derrubado por um grupo que se uniu em torno dessa ideia. Preciso salvar o Brasil do comunismo. Eu estou enfatizando muito isso porque há um debate na nossa historiografia sobre as razões do golpe. Alguns autores entendem que o fundamental foi a tentativa, né, vitoriosa de impedir as reformas sociais que o governo Goulart pretendia fazer. Então, alguns historiadores entendem que a mobilização contra o Goulart foi antirreformista. O meu argumento é que não foi o antirreformismo que uniu. O que uniu foi esse sentimento anticomunista ou anti-esquerdista. Mas eles diziam mesmo comunismo, né? O termo que eles usavam era comunismo, era especificamente comunismo. Embora, se a gente perguntasse na época para essas pessoas o que era comunismo, as respostas seriam mais vagas, né? Muita gente não tinha uma visão muito clara do que seria comunismo. Mas tinha uma visão clara de que o comunismo era mau, era ruim, era nefasto, né? E por isso mesmo foi tão poderoso politicamente esse argumento anticomunista, porque muita gente foi para as ruas e para as marchas e para as passeatas, porque achava que o comunismo estava aí batendo as portas do Brasil. Não foi o problema das reformas que uniu, porque as reformas que defendiam na época os partidários do governo Goulart, reforma agrária, reforma política, reforma universitária, muita gente aceitava, muita gente que bateu palmas para a derrubada do Goulart aceitava a ideia de reforma agrária. Não era uma oposição majoritária à reforma agrária. Tem pesquisas de opinião da época que mostram, né, no Brasil inteiro, uma aceitação de mais ou menos 70% à reforma agrária. As outras reformas tinham uma aceitação razoável também, mas a que tinha mais aceitação era a reforma agrária. O que, aliás, é compreensível, afinal de contas, porque apenas a minoria da população tem terras e tem alguma coisa a perder com a reforma agrária. A grande maioria não perderia nada, e muito menos os militares, que não tinham grande problema com isso.
com a realização de reforma agrária. Portanto, eles não se juntaram para derrubar o Goulart por medo da reforma agrária. Eles se juntaram para derrubar o Goulart por outro medo, um medo difuso de que o governo Goulart estava levando a uma radicalização que não ia parar na reforma agrária e que ia muito longe, ninguém sabia muito bem, né? Os mais exagerados, que ia chegar a uma Cuba, que ia chegar a uma China, né? Alguma coisa assim. Havia gente contra reformas também nesse bolo, né? nessa aliança. Por exemplo, os grandes fazendeiros, que eram contra qualquer tipo de reforma e que ajudaram a derrubar o Goulart. Mas esse grupo antirreformista era minoritário. Eles não eram a maioria, né, da aliança que apoiou a derrubada de Goulart. Por que eu estou dizendo isso? Porque os militares e seus aliados, quando chegaram ao poder, eles disseram que iam fazer algumas das reformas, né? Eles prometeram que iam fazer as reformas que o Goulart tinha ameaçado fazer e que não tinha efetivamente concretizado. Eles prometeram fazer a reforma agrária e prometeram fazer uma reforma universitária. A reforma agrária ficou na promessa. O que saiu, de fato, foi um programa de colonização das fronteiras, né, principalmente da Amazônia, o que, aliás, levou alguns milhares de gaúchos aí subindo, né, nessa fronteira oeste do Brasil. Então, a reforma agrária foi abortada durante a ditadura por oposição, sim, dos fazendeiros, que conseguiram impedir que o governo Castelo Branco fizesse a reforma agrária. Alguns militares queriam fazer a reforma agrária, mas acabaram deixando isso de lado e o programa virou um programa de colonização. Mas na reforma universitária, eles de fato fizeram uma reforma universitária, eles implantaram mudanças que vinham sendo demandadas, defendidas, desde a época do Goulart e até anteriormente, a defesa de uma reforma universitária que tornasse as universidades do Brasil instituições mais modernas, mais capazes de atender às necessidades da economia e da sociedade. Só que os militares fizeram uma reforma universitária autoritária, né, evidentemente. Eles fizeram uma modernização autoritária. Não era o que os partidários do Goulart queriam, né? Eles não fizeram a reforma que o Goulart diria que ia fazer. Fizeram uma reforma ao seu estilo, que incorporou certas propostas das reformas de base, mas que acabou levando para um rumo que o pessoal, né, de esquerda nos anos 60 não desejava. Eu vou falar um pouco mais adiante. O ponto que eu quero destacar aqui é que no campo do sistema universitário, a ditadura foi reformista e autoritária. Então, a política universitária da ditadura foi uma experiência modernizadora, autoritária ao mesmo tempo. E a proposta do livro é entender essas duas coisas, esses dois eixos, né, da reforma universitária, e aí tem capítulos que eu trato mais da questão da repressão, da questão da violência, e tem capítulos que eu trato mais da questão da modernização e das mudanças que foram feitas nas universidades. E aí passo a explicar isso um pouco melhor agora. Bom, essa charge aí é uma crítica, né, à repressão política da ditadura contra os cientistas, né? O personagem ali que está na guilhotina está escrito cientista nas costas dele. É uma referência a professores e cientistas que foram demitidos em São Paulo em 64, no final do primeiro expurgo, né, do expurgo do Ato Institucional 1, foram demitidos 6 professores da USP, da área de medicina. E aí a charge mostra isso, né, eles indo para a guilhotina. Mas tem uma crítica aí, né, na charge, que é aquele personagem ali gordinho no fundo da cena, que é a corrupção, né, e que está rindo ali, né, está irônico, porque ele não foi punido, né, ele não foi para a guilhotina. Então o chargista está fazendo uma crítica ao governo, dizendo: vocês puniram os professores, mas não puniram a corrupção como haviam prometido, né, como haviam sugerido. Mas isso é só para introduzir o tema da violência, da repressão. A ditadura demitiu centenas de professores em todo o período, mas sobretudo em 2 fases que foram mais violentas, que foram o ano do golpe, né, 64, e 69, logo depois do Ato Institucional número 5. São 2 grandes expurgos. Essa violência política foi
presente na ditadura todo o tempo, do início ao fim, mas teve fase mais aguda, que estatisticamente se comprova, né? No caso de professores, a maior parte das demissões foi em 64 e foi em 69. Em 64, além das demissões de professores, houve intervenções em algumas reitorias, que os militares consideravam mais comprometidas com a esquerda e com o grupo mais radical ligado ao governo Goulart. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, o reitor da Universidade Federal foi afastado, chamava-se Eliseu Paglioli, ele foi afastado e assumiu a reitoria um professor mais afinado com a ditadura, chamado José Carlos Milano. Foram 6 intervenções em universidades federais pelo Brasil afora. Aqui na URGS, na Federal da Paraíba, na UNB, que é um caso mais conhecido, Federal do Espírito Santo, Federal de Goiás e a Federal Rural do Rio de Janeiro. Aliás, na Rural do Rio de Janeiro foi o episódio mais violento porque o reitor foi preso. Foi o único caso de reitor preso em 64. Ele ficou uns 10, 15 dias na cadeia, não foi torturado, mas ainda assim, para o padrão da época, foi uma coisa mais violenta, porque nenhum deles tinha sido preso. E na Rural também houve mais violência contra estudantes, né? Alguns estudantes foram torturados, inclusive 2 dentro do próprio campus da universidade, em Seropédica. Então houve intervenção nas universidades, tirando reitores, alguns diretores também foram afastados, os diretórios estudantis, muitos deles também sofreram intervenção, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a Federação dos Estudantes sofreu intervenção, foi ocupada pelos militares, que ficaram ali uns 2 meses, mais ou menos. Houve inquéritos que o Estado mandou abrir para investigar os crimes políticos. O decreto do Ministério da Educação dizia que era para investigar as pessoas que tinham cometido crimes contra a ordem e contra a segurança nacional e também para investigar crimes de corrupção. A ordem era para punir as 2 coisas e para isso foram feitos inquéritos que os próprios reitores abriram no caso das universidades. E além disso também tinha inquéritos que os militares fizeram, né? Os famosos IPM, né, que são mais conhecidos, que era Inquérito Policial Militar, e esses os próprios militares conduziram, né? Só que esses inquéritos não tinham efeito jurídico, eles enviavam isso para a Justiça Militar, a quem cabia a investigação, o processo e eventual punição. No caso das sindicâncias das universidades, o efeito foi mais grave, porque elas tinham o poder de demitir, né, e isso acabou acontecendo, né? Aqui no Rio Grande do Sul foram demitidos em 64 14 ou 15, eu esqueci o número exato agora. Estou falando da universidade, porque também foram demitidos professores do ensino básico do setor público, que aliás ninguém pesquisou ainda, né? Isso precisava ser pesquisado, né? Precisava se mapear isso melhor, porque todo mundo fala das universidades, mas os professores de ensino médio, principalmente, também foram demitidos, no Brasil inteiro. E as aposentadorias de professores, demissão e aposentadoria. Quando o professor tinha adquirido estabilidade, era aposentadoria, e quando não tinha, era simples demissão. Agora, há que lembrar também, né, das pessoas que aderiram ao golpe. O fato de ter havido intervenção em 6 reitorias é significativo porque havia aproximadamente 25 universidades públicas. E eles fizeram intervenção em 6. Isso significa que em 19 não foi necessário fazer intervenção. Os dirigentes eram considerados confiáveis para o novo regime ou toleráveis, né, ao menos. Isso é um índice, né, de que o golpe de 64 teve uma boa recepção nas elites acadêmicas universitárias, e teve mesmo. Em várias universidades foram aprovadas moções de apoio à derrubada do Goulart, votos de louvor aos militares, alguns inclusive usando os argumentos, né? Louvamos os militares porque nos salvaram do comunismo, salvaram o Brasil do comunismo. Então, nas universidades houve bastante adesão, professores fizeram denúncias contra outros professores, contra estudantes, às vezes a denúncia anônima, às vezes denúncia assinada mesmo, pedindo punição, né, pedindo que pessoas fossem afastadas das universidades.
Então, isso é importante para não aceitar a imagem simples de que as universidades foram meras vítimas. A liderança universitária foi também atriz, né? Foi um ator desse processo aí do golpe de 64. E os estudantes, alguns estudantes apoiaram, né, o movimento militar, havia grupos de estudantes de direita, conservadores, liberais, fascistas, mas naquela época a maioria dos estudantes organizados, da liderança estudantil, tendia mais à esquerda. A esquerda dominava o movimento estudantil, né, era uma aliança, né, entre comunistas e católicos de esquerda, e esses aí foram opositores do golpe, resistiram contra o golpe e foram punidos por isso, né? Houve muitos estudantes presos, o número de estudantes presos é muito maior do que o de professores, e o número de estudantes afastados das universidades também foi maior. E os estudantes se tornaram, ao longo da ditadura, um grupo de oposição muito forte à ditadura. A partir de um certo momento, se tornaram o principal grupo social de oposição à ditadura. E isso é importante perceber, porque tornou as universidades instituições mais importantes ainda para os militares, mais estratégicas. Porque nas universidades estava a população, o grupo social mais hostil à ditadura. Então, para os militares, as universidades eram um desafio sério, né? Era um desafio político, era um desafio tecnológico, científico, mas era um desafio político também, porque ali estava uma massa de oposição importante. Isso ficou muito claro para os militares, principalmente em 67 e 68, quando os protestos estudantis ficaram mais marcantes, né? Protestos de rua, que tiveram uma repercussão muito grande na época, né? Sobretudo em 68, né? Não teve grande cidade do Brasil sem protesto estudantil, sem ocupação de faculdades. Em quase todas elas houve ocupação de pelo menos uma faculdade, às vezes duas, às vezes a ocupação da reitoria. E isso, durante a ditadura militar, os estudantes estavam ali enfrentando o Estado, na verdade, né? E aí isso virou um problema grave para os militares, virou um desafio sério que eles tentaram resolver, tentaram derrotar. Um dos temas da mobilização estudantil é esse que aparece na charge, é o acordo, na verdade, os acordos McUsaid foram 7 acordos. Isso virou um tema de mobilização política, porque os acordos representaram para a oposição à ditadura a subserviência dos militares aos Estados Unidos. A ideia de que eles estavam entregando o Brasil aos americanos, ao imperialismo, né? E aí os estudantes abraçavam uma bandeira nacionalista de defesa da nação contra o imperialismo. E a charge vai nessa tecla, né? Mostra lá o tio Sam fazendo um acordo e tem um cara ali que é um serviçal, né? Que é o ministro do Planejamento, o Roberto Campos, que aparece ali como um banana, né? Abrindo os braços, naquela posição bem servil. E aí a frase que não dá para vocês lerem é Usaid e Abusaid, que está escrito embaixo. Se pudesse apagar essa luz aqui da frente, melhorava bem a visualização. Usaid e Abusaid, né? Fez uma brincadeira com a palavra Usaid, que, aliás, fez um sucesso danado na oposição no Brasil. Todo mundo começou a usar isso. Ainda mais quando apareceu um personagem da ditadura chamado Alfredo Buzaide, que virou ministro depois, aí combinou muito bem a coisa, né? Porque aí a menção era ao Abuzaide também, né? Ao Alfredo Buzaide, que antes de ser ministro foi diretor da Faculdade de Direito da USP e depois reitor da USP. E aí os estudantes, num dos protestos de 68, picharam no armário dele, na Faculdade de Direito, Usaid e Abuzaid, né, como uma gozação a ele. Os estudantes protestaram contra outras coisas também, né, contra a violência policial. Quando mataram o Edson Luiz, em março de 68, o tema principal passou a ser a denúncia da violência e a questão do McUsaid sumiu do cenário, né? Então tinha várias coisas. Uma das coisas eram demandas internas das universidades. Eles queriam mais vagas para os estudantes nas universidades porque as vagas não atendiam a todo mundo que queria entrar, e ainda mais no sistema de vestibular da época, que criou essa figura do excedente. A pessoa fazia uma prova, você fazia uma prova na faculdade de medicina, e daí havia, digamos, 50 vagas. Só que na prova se aprovava mais, 70, 100, 120.
que eram considerados aprovados porque tinham feito uma pontuação acima de um determinado limite. E esses eram excedentes. E aí as pessoas começavam a dizer, eu fui aprovado, eu tenho direito a ter vaga, eu mostrei que sou capaz, eu quero vaga. E isso foi uma coisa poderosa, né, para mobilizar nas ruas, o que gerou nos militares um cálculo político, né, de que era preciso atender a essa demanda por vagas para aplacar a rebeldia estudantil. A ditadura aumentou as vagas nas universidades a partir de 67 de maneira acelerada, acelerada até demais, porque criaram faculdades com baixas condições de ensino, mas expandiram isso entre 64 e 79, as vagas nas universidades no Brasil decuplicaram, né, aumentaram 1000% em 15 anos. Foi um estouro, né, no número de vagas. Valeria a pena comparar com a expansão dos últimos 10 anos, que foi enorme também, mas eu acho que não chega a essa proporção. Certamente que não chega a essa proporção. Agora nós devemos ter tido um aumento de 100%, talvez 150%. Na época, em 10 anos, esse aumento foi nos primeiros 10 anos, de 64 a 74, o aumento deve ter sido no mínimo de 500%. Ao ponto do governo Costa e Silva ter baixado um decreto que determinava que todas as universidades públicas matriculassem os excedentes, que abrissem vaga para os excedentes. E aí isso gerou batalhas judiciais, porque alguns reitores se recusaram a aceitar, dizendo que isso não era legal, porque não tinha vaga, o governo tinha que dar condições de ter vaga. Então virou um problema político para a ditadura por causa do medo dos estudantes, né? E eu estou dizendo medo sem exagerar, porque nos documentos dos militares aparece um medo do potencial que essa mobilização estudantil tinha de desestabilizar o governo, de gerar uma crise política que dificultasse a continuidade do governo, né, da ditadura que eles chamavam de governo revolucionário. Então, o protesto estudantil teve um efeito paradoxal de acelerar as mudanças no sistema universitário, que os militares passaram a ver a universidade também como um problema político, que eles tinham que resolver, e, portanto, as reformas foram aceleradas em função da pressão do movimento estudantil. Essa charge é uma gozação da imprensa com a reforma universitária, porque os militares, como eu estava dizendo, eles deram o golpe e logo depois do golpe começaram a dizer que iam fazer reformas, inclusive universitárias. O governo Castelo Branco, né, desde 64, falava que faria uma reforma universitária. Só que ela foi muito arrastada. E daí essa brincadeira da tartaruga, né, da reforma que não anda. Ela foi se arrastando lentamente, até por indefinição dos governos militares, não sabiam muito bem para que lado iam. Se adotavam um modelo americano puro sangue, né, o que significaria, por exemplo, cobrar taxas dos alunos, como fazem as universidades públicas americanas. Quem adotou o modelo americano puro sangue foram os chilenos, né, do Pinochet, que lá, como você sabe, a universidade pública ela cobra, né, e cobra a mesma coisa que cobra a universidade privada. Isso foi implantado durante o governo Pinochet. No Brasil havia essa alternativa. Havia quem defendesse isso no governo Castelo Branco e no governo Costa e Silva. Era uma via mais liberal, né, mais voltada ao mercado. E tinha outra via que acabou prevalecendo, que era mais na tradição brasileira e europeia de manter o Estado como um agente importante, inclusive financiando as universidades públicas sem cobrar dos alunos. Era isso que o movimento estudantil queria e isso acabou sendo mantido pela ditadura, que engavetou os planos de cobrar taxas dos alunos. E ela engavetou esses planos por razão política, para esvaziar o movimento estudantil, para tirar do movimento estudantil uma bandeira de mobilização que era muito forte. E também pela pressão do movimento estudantil e pela pressão também de aliados do regime militar, eles tomaram a decisão de finalmente fazer uma reforma universitária em 1968. Foi uma decisão política do comando, né, do Costa e Silva, de generais importantes, dos técnicos da área econômica, do João Paulo dos Reis Veloso, que ainda não era ministro, mas era uma figura influente, do Mário Andreasa. Várias pessoas influentes no governo estimularam, né, o Estado a finalmente fazer uma reforma universitária. E ela se configurou nessa lei de reforma que foi aprovada pelo Congresso alguns dias antes do AI-5, foi aprovada na 28 de novembro. Foi uma lei da reforma que é bem conhecida, né, que é bastante estudada, e que foi
não foi desenhada pelos militares, né? Quem fez essa lei da reforma universitária foram técnicos da área educacional, né? Uma figura que teve muita importância nisso é o Newton Sucupira, que acaba de ser homenageado pela CAPES, né? Com aquela plataforma. O Sucupira foi uma figura-chave no desenho dessa reforma, assim como outros professores, como Valmir Chagas, e os militares e os homens da área da economia, como o Reis Veloso. Eles fizeram esse projeto de lei que foi discutido no Conselho Federal de Educação e que o Congresso aprovou em 68, em novembro de 68. A imprensa cobrou do governo a aprovação dessa lei, porque a imprensa ficou amedrontada em 68 também com os protestos de estudantes. Jornais que apoiavam o governo começaram a cobrar do governo que fizesse logo alguma coisa para a universidade para acabar com aquela crise nas ruas. Estou falando sobretudo do jornal O Globo, que foi o órgão de imprensa mais fiel à ditadura, sem surpresa nenhuma, né? Aliás, as empresas Globo aplicam-se a eles aquele famoso slogan, né? Tem governos, sou a favor, né? Em geral se adaptam, né? Mas a ditadura se adaptaram muito bem. Mas eles criticaram o Estado militar por não ter feito a reforma universitária, isso ao longo de 68. Portanto, o que eu quero dizer, os militares foram pressionados a fazer essa reforma universitária que muita gente viu como uma saída política para tentar lidar com o desafio estudantil. Mas, então, era um argumento político isso, né? O cálculo era, se a gente faz a reforma universitária, vai ter mais vaga para estudantes, então eles vão se acalmar com essa história dos excedentes, eles vão para os campi universitários, onde vai haver laboratórios de pesquisa, vai haver professores que vão coordenar projetos de pesquisa, projetos de extensão, vai haver bolsas. Então, esse pessoal vai se ocupar da carreira acadêmica e vai se acalmar um pouco politicamente, vai dar um sossego para o Estado, né, vamos dizer assim. O plano, né, o raciocínio era mais ou menos esse, né? Não funcionou exatamente assim, mas a estratégia passava um pouco por aí, né? Tentar desviar essa energia radical para os campi universitários. Do ponto de vista político também era interessante para os militares oferecer um projeto educacional atraente para a intelectualidade, né, para o mundo acadêmico. Mostrar que os militares tinham outras coisas a oferecer, além da censura, além da violência política, uma reforma universitária. E tinha também os objetivos econômicos, estratégicos. Reformar as universidades na época significava aumentar vagas, formar mais engenheiros, economistas, pedagogos, médicos, etc., etc., até historiadores e sociólogos, né? Tornar as universidades mais úteis para o projeto de crescimento econômico que os militares desejaram. Então, que as universidades formassem a mão de obra necessária e também a tecnologia, né, que contribuíssem para desenvolvimento de tecnologia. Eu diria que o mais importante não era a tecnologia, era a mão de obra, era aumentar a formação de mão de obra. O que acabou acontecendo mesmo, em função do grande surto econômico que aconteceu, né? É interessante pensar isso, comparando com o quadro recente que nós vivemos, até alguns anos pelo menos, que nós tivemos um crescimento econômico muito acelerado e faltaram técnicos, né? Faltaram engenheiros, né? Nós começamos a importar engenheiro, né? Eu conheci alguns engenheiros estrangeiros que vieram para o Brasil aí há 2 anos, 3 anos atrás. Nos anos 60 aconteceu a mesma coisa, o crescimento muito rápido, certos técnicos começam a faltar, então o plano do governo, a universidade tem que formar mais. E além disso também, eles investiram em planos de pós-graduação. Plano Nacional de Pós-Graduação, que o nome, aliás, que foi reeditado recentemente, eu esqueci o ano que foi desenhado, em 2009, sei lá, 2010, vieram com um novo plano de pós-graduação. O primeiro foi da ditadura, em 74. A ideia era a pós-graduação é necessária para fomentar a pesquisa, o desenvolvimento de tecnologias, mas também para a formação de mão de obra especializada, até para o próprio Estado, né, para o crescimento das agências estatais, a Petrobras, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, os ministérios, as áreas de cultura também, que a ditadura investiu, né, criou alguns órgãos de cultura. Então a pós-graduação era para atender a essas necessidades.
Novas universidades foram criadas e construíram novos campi universitários. Foi a época que se generalizou no Brasil esse conceito de cidade universitária, aliás, como esta aqui, que não era estatal, não era pública, mas estava mais ou menos no mesmo contexto, né? A ideia é vamos fazer cidades universitárias, que para ter universidade tem que ter cidade universitária. E aí se espalharam o Brasil afora, né? Campi por toda parte, com financiamento do MEC, com Fundo Nacional de Educação, foram criados programas específicos e captado dinheiro no exterior também para financiar isso. Houve um crescimento de 50% no número de universidades públicas, mas houve um crescimento muito maior na iniciativa privada, né? Nessa época houve esse fenômeno também de criação de novas universidades privadas que vieram atender a necessidade do mercado. A economia estava crescendo muito, a população jovem estava crescendo muito, e as universidades públicas não deram conta desse crescimento. Mesmo que o Estado tenha aumentado as vagas, esse índice de 50% é no número de universidades públicas. O número de estudantes das universidades federais aumentou 300% durante a ditadura. Mas o número de estudantes, em geral, aumentou 1000%. Então tem uma faixa aí que são os das estaduais, né, das paulistas. E, aliás, foram criadas duas estaduais, né, durante a ditadura, a Unicamp e a Unesp. Foram criadas estaduais em outros estados, no Paraná, em Santa Catarina. E as universidades privadas aumentaram enormemente, né? Surgiram grandes empresas para atender a essas necessidades de mercado. O que, aliás, é um tema já conhecido pelo pessoal da área de educação, que já estudou e denunciou isso. O que eu acho que não foi ainda devidamente percebido é que houve crescimento das privadas, mas houve crescimento das públicas também. E as públicas houve um crescimento também qualitativo, porque as verbas para as universidades aumentaram, porque criaram um sistema de pós-graduação espalhado pelo país inteiro. Aumentaram o número de bolsas, mestrado, doutorado. Aumentaram os salários dos professores do sistema público, porque criaram a carreira de dedicação exclusiva, que não existia no sistema federal no Brasil. Até 64, apenas a USP tinha alguns professores com dedicação exclusiva. Nas universidades federais isso não existia. O professor de universidade federal era horista, todos eles, né? Aliás, o normal era a pessoa dava aula na Universidade Federal e dava aula no colégio estadual ou no colégio municipal. Às vezes ganhava mais no colégio estadual do que na universidade. E por isso mesmo não fazia pesquisa, não orientava ninguém, porque ele ia lá, dava aula e saía correndo, né? E aí a ditadura criou implantou, a ideia não era dos militares, é lógico, né? Mas eles pegaram essa demanda dos professores e criaram um programa de dedicação exclusiva que foi implantado a partir de 67, 68. E nessa reforma universitária também acabaram com o sistema de cátedras e criaram departamentos no lugar. Cátedra era o seguinte, na área de história, na minha área, por exemplo, tinha catedrático de História do Brasil, catedrático de História geral, História moderna e contemporânea, acho que era moderna e contemporânea. E aí o catedrático decidia quem ia dar aula ali. Então a História do Brasil tinha 3 ou 4 disciplinas, o catedrático contratava os assistentes dele e ele dizia, fulano vai dar aula disso, Beltrano vai dar aula daquilo, e não tinha concurso, ele é que contratava. Então ele dominava a área do saber, e se ele fosse ruim, o que era muito comum, era uma tragédia, né? A qualidade era lamentável. Então havia uma reclamação muito forte contra esse sistema, e a defesa que se acabasse com o sistema de cátedras e que se democratizasse um pouco, isso que se abrisse, né? O controle sobre as áreas de saber. E aí a ditadura fez isso, né? Extinguiu a cátedra e no lugar criaram departamentos que passaram a ter o poder para decidir quem vai ser contratado, quem vai dar aula em tais matérias. O que não significa que certos departamentos continuaram sendo pequenas oligarquias, né? Mas acabaram com o catedrático, pelo menos. Então a reforma universitária da ditadura teve esses pontos aí principais. O vestibular, que eu já falei, né? Que foi unificado, antes o vestibular era por cada faculdade, eles criaram um vestibular central e aí adotaram os computadores, né? Foi a grande novidade de 1969, 70, o computador que fazia a leitura de cartão perfurado, né? A maioria de vocês nunca viu isso, era uma ficha assim que você furava as opções de múltipla escolha, aí o computador lia a ficha e fazia uma correção automática lá de 50 mil candidatos, 60 mil.
É um vestibular adequado a uma universidade de massas, né? Uma universidade com público de massas. O contraste com as ditaduras vizinhas, muito rapidamente, o que eu vou dizer é o seguinte: a ditadura brasileira fez uma reforma universitária que no Chile, na Argentina e no Uruguai havia sido feita anos antes, às vezes décadas antes, né? O que é um grande paradoxo do Brasil é que essa reforma universitária tenha sido feita pelos militares e não por governos democráticos. A demanda era muito antiga, mas os governos democráticos não fizeram no Brasil por razões que vale a pena discutir, mas não agora. Os militares abraçaram isso no Brasil, só que o custo fizeram isso de maneira autocrática e de maneira repressiva. Mas foram eles a fazer isso. O efeito disso: no Brasil a ditadura aumentou, portanto, o número de alunos, aumentou as verbas, aumentou o número de professores. Na Argentina e no Chile, no Uruguai eu não vou arriscar porque eu não conheço dados para o Uruguai, mas na Argentina e no Chile, as ditaduras reduziram o número de alunos e reduziram o corpo docente. Porque a visão dos militares no comando lá é que não precisava expandir a universidade, porque elas já estavam grandes demais, né? A Argentina, em 76, tinha 500 mil estudantes universitários. Quando os militares saíram, eles tinham deixado 400 mil estudantes. Houve um encolhimento do sistema universitário da ditadura argentina. E no caso chileno, aquela privatização que já foi falada, né? Então, a ditadura no Brasil foi desenvolvimentista, inclusive nas universidades, né? Aquele modelo desenvolvimentista se aplicou às universidades também. Voltando ao polo da violência e da repressão, na mesma época em que a reforma dos militares se acelerou, 68, 69, a repressão política também se intensificou com o AI-5. Na mesma época que os salários dos professores foram aumentados, foram aposentados 120 professores do sistema público. Não apenas do Rio e São Paulo, né? Um dos lugares que mais sofreu foi aqui de novo, a URGS, teve 18 professores aposentados ou demitidos em 69. Em Minas, o FMG 14. E algumas do Nordeste, algumas perderam 5, 4. No total foram 120 aproximadamente aposentados em 69 por força do ato institucional. O ato institucional suspendia praticamente todas as garantias, né? E principalmente a garantia do servidor público, que não pode ser demitido em condições normais, o servidor público não pode ser demitido nem pode ser removido. O ato institucional suspendia isso e aí a ditadura tinha poder para demitir quem quisesse, aposentar quem quisesse, e aí eles fizeram a limpeza que desejaram. O expurgo de professores foi feito com base no estudo, né? Estudo numa ficha que era elaborada por um órgão do MEC chamado CISMEC, Comissão de Investigação Sumária do MEC. Essa ficha daí, isso é uma página de ofício, né? E aí eles pegavam lá o nome do professor, né? Esse daí é o José Leite Lopes, que era físico, ele era diretor do Instituto de Física da UFRJ. E aí a ficha lá dizia quais seriam as qualificações políticas dele, né? Então aqui fala que ele era... onde é que fala ele? Ó? Onde é que fala o crime político dele? No segundo parágrafo ali, é catedrático de Física da Faculdade Nacional de Filosofia, transformada em vasto campo de suas atividades de comunização do corpo discente daquela faculdade, ele tendo ligações estreitas com elementos reconhecidamente comunistas. Participou de rumorosas passeatas estudantis, tendo inclusive dado violenta entrevista ao Correio da Manhã contra o governo atual. A ficha é de 69, né, essa atuação dele teria sido em 68. Então, vagamente, a ficha diz, ele é mais ou menos comunista, apoiou estudantes, falou contra o governo. E aí, no final, recomenda-se a exoneração do cargo de diretor e a aposentadoria do serviço público. Essas fichas foram elaboradas para todos os professores aposentados em 69. E eu encontrei esse material aqui em Porto Alegre, no arquivo histórico, do acervo do ministro da Educação da época, o Tarso Dutra, que era um político gaúcho. E vocês vejam como isso era um trabalho sumário, né? Uma suspeição vaga de que era comunista. O cidadão foi aposentado
perdeu o cargo público, sofreu uma série de sanções. No caso dele, ele foi trabalhar no exterior. Evidente que muitos deles não eram comunistas, ele não era comunista, mas muitos foram acusados e com base nessa acusação sem prova e sem direito de julgamento, né, a punição. Eu estou destacando muito isso porque a gente fala da violência da ditadura e todo mundo lembra da tortura, né? Mas isso aqui também é extremamente violento, né? Você não respeitar o direito mínimo da pessoa, da defesa. E quanto mais o argumento de que o fato de ser comunista é suficiente para configurar crime e para configurar a demissão do serviço público. Nesse ponto, inclusive, contrariava a jurisprudência brasileira e a tradição anticomunista brasileira, porque até então o que o sistema judicial dizia é que ser comunista não é crime. Se você ter ideias comunistas, não configura crime. O que era crime era ter participação em movimento comunista, ser membro de organização comunista. Isso é que a legislação tipificava como crime. Mas ter pensamento comunista não era crime. Então isso aqui foi muito além da repressão que o Estado vinha realizando desde o início da República. Então os professores foram aposentados. Todos eles tinham essa ficha, quase todos eles a ficha dizia comunista, socialista, esquerdista. Agora é interessante que alguns deles foram aposentados sem que tivessem essa acusação de esquerdismo. Nesses casos, a punição foi porque o professor em questão foi acusado de apoiar os estudantes de 68. Foram aposentados 2 reitores, 6 diretores de faculdade e 1 ex-reitor. No caso de todos eles, o argumento era, na sua condição de dirigente universitário, foi omisso na repressão ao movimento estudantil de 68 e, portanto, é culpado também da desordem que houve em 68. Ou seja, alguns professores foram punidos porque eram de esquerda, ou assim considerados, e outros foram punidos porque não reprimiram os estudantes. Então, de novo, o movimento estudantil pautando a ditadura, né? E uma demonstração de como é que isso era importante para eles, criar mecanismos para impedir que o movimento estudantil voltasse a protagonizar movimentos de rua como havia feito em 68. Para os estudantes, esse decreto, né, que foi desenhado para punir estudantes, o decreto 477, que permitia a expulsão do estudante da universidade e, se fosse aplicado a ele o decreto, ele ficava proibido de estudar por 3 anos em qualquer instituição superior. O decreto foi considerado o ato um dos mais discricionários da ditadura, porque também não permitia defesa e não tinha gradação de penas, né? Alguns juristas que apoiavam a ditadura não aceitavam esse decreto porque ele era draconiano. Teve um jurista, principalmente, um ex-integralista, Miguel Reale, que dizia no direito a punição tem que ter gradação, dependendo da gravidade. O certo seria um estudante em pena leve, afastado 1 mês, 6 meses, até a expulsão. E o decreto só tinha expulsão. Por isso mesmo ele causou mal-estar até na ditadura. E talvez por isso ele não tenha sido usado contra todos os estudantes que poderiam ter sido punidos por ele. Na pesquisa eu encontrei 250 casos aproximadamente de estudantes que foram expulsos por esse decreto. Mas um número muito maior, próximo de 1.000, foi expulso das universidades por outros meios, sem usar o tal decreto que ficou muito queimado, né, ficou muito mal visto. Os reitores podiam expulsar os estudantes usando o regimento interno da universidade. Todas tinham o regimento interno. E durante a ditadura, as penas do regimento interno foram agravadas para expulsar estudantes radicais. E teve universidade que simplesmente negava a matrícula para o estudante. Você chegava lá no começo do ano para fazer matrícula, o secretário falava, você não é mais aluno aqui. E não explicava nada, não explicava coisa alguma, e a pessoa estava afastada, né, do mesmo jeito. É uma forma de repressão mais silenciosa, né? E para a ditadura mais conveniente porque causava menos mal-estar. O efeito era o mesmo, né? Bom, e outro aspecto, que isso aqui tem um capítulo do livro, as agências de informação criadas nas universidades, as ASI, Assessoria de Segurança e Informações, que foram criadas em todas as universidades federais e em algumas estaduais. Essas ASI foram criadas em todos os órgãos públicos, fundações, autarquias e empresas mistas. A Caixa Econômica tinha, a Itaipu Binacional tinha, Petrobras tinha, e as universidades tinham também. O papel delas era vigiar a comunidade universitária
e principalmente participar da triagem da contratação de professores para evitar que professores de esquerda fossem contratados. E nessa fase do AI-5 aumentou a violência física também, tortura, mortos, né? E muitos dos que morreram durante a ditadura eram estudantes universitários ou ex-estudantes universitários. Em geral, a violência maior foi contra os grupos de esquerda, esquerda armada, esquerda revolucionária. A grande maioria dos atingidos aí tinham envolvimento ou acusação de envolvimento com essas organizações. Mas eu não explorei muito isso no livro, porque esse capítulo aqui pertence mais à história da luta do Estado contra a esquerda do que à luta do Estado contra a ditadura. A maioria deles morreu e foi torturado não porque era estudante, mas porque era do MR8, da LN, do PCdoB, da AP. Alguns casos, sim, né, a pessoa foi presa numa passeata estudantil e sofreu alguma violência, alguma represália. Mas a violência maior era para esses organizados, porque o interesse da polícia era desmantelar esses órgãos, e por isso a violência. Né, Bom, aí eu chego na parte polêmica do trabalho, que é mostrar que, ao lado da violência e da resistência, houve também um espaço intermediário de negociação e de acomodação. Não obstante a ditadura ser violenta, ela se acomodou com os meios acadêmicos e os meios intelectuais e culturais. O expurgo da ditadura, nesses meios, foi incompleto, entre aspas. Eu estou botando entre aspas para não dizer que eu aceito a ideia do expurgo. Mas aqui eu faço um movimento de aproximação, né, em relação ao ponto de vista da ditadura. O ponto de vista da ditadura, de muitos agentes da ditadura, é que o Estado tinha que expurgar todo mundo que era de esquerda, né, todo mundo que fosse inimigo ideológico, como fizeram várias ditaduras. Mas no caso do Brasil, esse trabalho ficou incompleto, porque houve acordos e porque houve negociações e acomodações. Eu não quero minimizar a violência, eles demitiram centenas, como eu falei, etc, etc. Mas houve casos nas universidades de pessoas que estavam no perfil para ser punido, era comunista, ou era marxista, ou era socialista, e não foi demitido. Alguns foram contratados, inclusive durante a ditadura. Isso eu fui descobrindo na pesquisa, eu não esperava isso foi me surpreendendo, né, cada vez mais. E foram muitos os casos, né? Então não é uma exceção, eu encontrei pelo país inteiro. Então vou dar um exemplo aqui gaúcho, né? Eu esqueci o nome da pessoa agora. É uma professora que foi contratada pela Faculdade de Letras da URGS em 70, ela estudou na União Soviética, né, foi estudar na Universidade Patrícia Lumumba, o que para os órgãos de informação significava que ela era comunista ou era amiga de comunista. Ela voltou ao Brasil e foi contratada pela URGS. O SNI pediu informações à reitoria da URGS, que aliás estava na mão da direita, e a resposta da reitoria da URGS foi: essa professora não nos causa problema, nós tomamos conta dela, não vamos demitir, não se preocupem que ela não é um risco à segurança. E ela não foi demitida. A URGS contratou professores uruguaios em 74, 2 uruguaios, e um órgão de informação disse: esses uruguaios foram demitidos lá porque eram de esquerda, não se pode contratar aqui. Eles foram mantidos. E, bom, aqui não é uma terra muito de acomodação, não, né? Aqui, esse modelo aqui teria até que ser repensado e adaptado. Isso funciona melhor para outras áreas. Mas mesmo aqui no Rio Grande do Sul houve episódios de negociação para evitar uma repressão muito impiedosa, né? Uma repressão muito radical. Eu vou dar um exemplo, ainda gaúcho. Em 69, que aliás é um episódio de resistência e de acomodação ao mesmo tempo. Em 69, a ditadura aposentou, em agosto de 69, 14 professores da URGS. E aí houve um protesto estudantil, os estudantes fizeram uma greve branca na Faculdade de Filosofia, e 27 professores da URGS assinaram uma carta ao reitor, que se chamava Eduardo Faraco, uma carta muito audaciosa ao reitor, acusando o reitor de estar aceitando uma violência contra a autonomia da universidade e exigindo o reitor que se demitisse, que renunciasse, caso ele não conseguisse reverter a aposentadoria dos professores. Você veja bem, isso é 69 com AI-5. Veja a audácia desse pessoal, esses 27. Bom, o que o Estado militar fez? Antes de punir a todos eles, mandou um oficial do MEC aqui para Porto Alegre, ele desembarcou em Porto Alegre e veio negociar com os professores
e sugerir a eles, sugerir não, né? Falar com eles, se vocês tiram o seu nome dessa carta, se vocês se retratam, vocês não serão punidos. Ou seja, fez uma negociação e procurou uma acomodação antes da repressão. Por que isso? Para reduzir o tamanho da repressão, para reduzir o custo. E aí, dos 27 professores, não eram 26, dos 26 professores, 19 aceitaram retirar a assinatura, e tem um documento lá do SNI que copiou isso, eles riscaram a assinatura deles no documento, e, portanto, aceitaram o acordo e eles não foram aposentados. Houve uma acomodação também. Mas 7 gaúchos bravos não aceitaram o acordo e esses foram aposentados também por punição, pelo ato audacioso que tiveram. Então, havia na ditadura a repressão e a violência, mas em vários momentos houve tentativas de acordo e de acomodação. Eu citei aqui 2 casos, né? O Zeferino Vaz e o Newton Sucupira. O Newton Sucupira é um caso interessantíssimo hoje, atualíssimo, né? Porque veja que a CAPES está homenageando homens, né? Não sei se vocês sabem, né? Tem uma plataforma da CAPES, Newton Sucupira, uma belíssima homenagem. Agora não ocorreu a ninguém que o Sucupira foi um dos principais técnicos da ditadura, né? A serviço da reforma universitária da ditadura. Eu imagino que saibam, né? Os que estão fazendo a homenagem. E estão fazendo homenagem por causa da reforma da ditadura, que teve esse aspecto de criar a pós-graduação, né? O Sucupira foi o técnico que fez o desenho da nossa pós-graduação, foi ele que desenhou isso em especialização, mestrado e doutorado, e o Sucupira esteve num cargo-chave no MEC, na época, um cargo-chave do MEC na época da reforma universitária, que era diretor de ensino superior do MEC, na gestão do Jarbas Passarinho, governo Médici. Era o Newton Sucupira que estava lá, distribuindo verbas e falando com as universidades o que elas deviam fazer, o que não deviam fazer. E esse homem está aí homenageado hoje, né, no período pós-autoritário, sem nenhuma reflexão sobre o significado disso. De qualquer modo, eu acho que a homenagem a ele é possível também porque a ditadura teve esse aspecto de acomodação. O Sucupira, como dirigente do MEC, negociou algumas situações para reduzir a repressão. Por exemplo, teve uma greve de estudantes da UNB em 70. Olha que os estudantes faziam greve em 70. Estudantes de medicina fizeram greve exigindo que aumentasse o número de vagas para a medicina da UNB. O Sucupira, que era o cara do MEC para a universidade, foi lá na UNB negociar com os estudantes, pedir a eles para pararem a greve para não serem punidos, para não aplicar o 477 contra eles. E aí eles fizeram um acordo, aumentaram, os estudantes queriam que aumentasse 50 vagas, eles deram 10, a greve parou e nenhum deles foi punido. Então o Sucupira estava nessa linha. Era um quadro da ditadura, mas ao mesmo tempo fazia um jogo de acordos e negociações para evitar algumas situações de violência. O outro exemplo é o Zeferino Vaz, que foi reitor da Unicamp, o criador da Unicamp. O Zeferino Vaz, como reitor, ao mesmo tempo em que ele demitiu algumas pessoas de esquerda, ele contratou outras tantas de esquerda para a mesma Unicamp. Não é à toa que a Unicamp virou uma das referências da esquerda intelectual brasileira nos anos 70 e 80. Porque durante a ditadura esse reitor contratou um monte de gente que tinha um perfil de esquerda e marxista. Pessoas que, por exemplo, tem casos de gente que a USP não pôde contratar, porque o SNI não deixou, e o Zeferino Vaz contratou na Unicamp, sabendo quem eram essas pessoas. E outros reitores fizeram, né, situações semelhantes. Se acomodaram, né? Por que fizeram isso? Porque é parte da tradição brasileira de acordos interelites. Muitas dessas pessoas do meio acadêmico eram parentes de militares. Tinha professor que a esposa era prima de governador. Tinha outro que a mulher era colega de salão de beleza da mulher do ministro. Tinha outro que era de esquerda radical, mas era primo do Romeu Tuma. Eu fiz em 50 entrevistas e na metade delas apareceram situações assim, que significavam a oportunidade de negociação que passava pelo vínculo pessoal e acima, né, das fidelidades ideológicas. Então isso é parte da cultura brasileira, não é só do Brasil, né? Mas é muito forte no Brasil esse tipo de arranjo pessoal quando existe o contato social. É claro que isso não servia para os operários, que em 64 foram presos em número muito maior, que foram violentados em número muito maior,
eles não tinham essa oportunidade. Mas, além disso também, um pragmatismo desses líderes, principalmente das universidades, que aceitaram reduzir a repressão para ter como vantagem contar nas suas instituições com professores importantes, cientistas importantes, que se eles tivessem demitido, fariam falta para criar um laboratório de física quântica, para criar um programa de medicina social, para criar um departamento de sociologia. Muitos reitores avaliaram que podiam fazer vista grossa para contar com aquela pessoa ali que seria útil no seu programa. Então, eles fizeram acordos visando também o sucesso da sua própria instituição. Mas vejam que isso é uma escolha. Na Argentina, né, consta que o expurgo em certas áreas foi tão marcante que a Argentina perdeu técnicos da área de planejamento, de demografia, de economia. O Estado militar não tinha esses técnicos porque eles demitiram todo mundo ou exilaram todo mundo. A ditadura brasileira pôde contar com mais técnicos porque ela foi mais flexível, foi mais inteligente, né? Eu poderia dizer isso. Eu acho que não é só inteligência, é algo, como eu disse, da tradição brasileira, né? Por isso que o subtítulo do meu livro é Cultura Política Brasileira. Então, houve, na atitude da comunidade universitária com a ditadura, 3 opções: aderir à ditadura, que muita gente fez, resistir frontalmente à ditadura, que muitos fizeram, mas houve também o caminho da acomodação, que muita gente fez, e que foi possível porque a ditadura também aceitava isso em certos casos. Não aceitava isso em todos os casos, né? Bem entendido. Bom, então a proposta do livro é uma proposta analítica geral da situação universitária no Brasil inteiro, sem aprofundar casos. Acho que é importante que se tenha estudos monográficos sobre cada universidade, sobre estados, né? Aqui no Rio Grande do Sul tem um estudo bom que eu usei muito, do Jaime Mansan, sobre os expurgos da URGS em 64, 69, mas o Mansan não foi na trilha da modernização da universidade, da expansão da universidade. É importante considerar isso também, mas estudar outras universidades, outras partes do país. Os resultados dessa política da ditadura, evidentemente paradoxais, porque o crescimento das instituições foi muito rápido, mas foi muito desequilibrado. Algumas áreas mais beneficiadas, a ditadura privilegiou a tecnologia, as engenharias, a química, e é evidente que as ciências sociais em segundo plano, né? Também desequilibrado em termos regionais, as áreas mais ricas se beneficiaram mais. Então essa política acabou confirmando as desigualdades do país, ou até intensificando. E também desequilibrado em termos de qualidade, porque criaram muitos cursos de qualidade precária, muitos cursos de pós-graduação foram criados na época sem nenhuma condição, porque tinha aquele planejamento, tem que expandir. Parece um pouco com coisa recente, né, que a gente tem visto aí, né? Quando o Estado coloca uma meta, né, sempre tem esse problema. Mas, de qualquer modo, a ditadura mudou o perfil das universidades no Brasil, até para o mal, né? Aumentando o autoritarismo, mas criou uma infraestrutura que depois foi recuperada anos depois. No final da ditadura, com a crise econômica, os recursos diminuíram muito, então os salários dos professores caíram muito, as bolsas caíram muito, os gastos do Estado caíram muito. Então, a fase boa, né, economicamente para as universidades durou mais ou menos 10 anos, e aí de 79 até o final foi a época de vacas magras, né? E aí quem tinha se entusiasmado com a reforma universitária perdeu bastante de entusiasmo, embora os laboratórios estivessem lá, os cursos de pós-graduação estivessem lá. As universidades, no processo de redemocratização, as universidades também foram um lugar-chave, porque a comunidade universitária foi protagonista de muitos protestos contra a ditadura. Os primeiros protestos de rua contra a ditadura não foram as famosas greves operárias de 78, foram protestos estudantis em 77. A primeira vez que a sociedade foi para a rua, depois do AI-5, foi em 77 com os estudantes em várias capitais brasileiras. E dentro das universidades também, a partir daí, uma efervescência de movimentos sociais, movimento estudantil se reorganizando, associações de professores, associações docentes foram criadas em 78, 79,
os funcionários também se organizaram e todo mundo lutando pela democratização, questionando a ditadura nas universidades, o que levou, por exemplo, ao fechamento das agências de informação das universidades em 79 e 80. O primeiro recuo da comunidade de informações aconteceu nas universidades por causa do movimento estudantil. A ditadura teve medo do movimento estudantil de novo. Aliás, o movimento estudantil chegou a denunciar algumas agências, invadiu algumas agências. E outro aspecto dessa luta nas universidades foi a democratização da gestão. Começaram campanhas para eleições de diretores e reitores, eleições diretas, né, entre aspas, a partir de 80, 81 e 82. De maneira que teve gente que votou para reitor antes de votar para presidente, né? Em 83 e 84 teve muita gente que já votava para reitor, para diretor, enquanto não podia votar para presidente. E aliás em 85 também, né? Porque a gente só foi votar para presidente em 89, né? Então todos nós daquela geração votamos para reitor antes de votar para presidente. As universidades foram um espaço que se democratizou antes e de certo modo serviram de exemplo. E, aliás, para fazer uma homenagem aqui a um grande líder católico, né, o Dom Paulo Evaristo Arnes, a primeira universidade a ter eleição direta foi a PUC de São Paulo, em 80 ou 81. Antes de qualquer universidade pública, foi a PUC de São Paulo que começou esse movimento, né? Mas nessa transição aí da saída da ditadura nas universidades, houve luta, mas também houve acomodação, também houve acordos. Assim como a anistia, né, acabou sendo um acordo que nem todo mundo concordou, mas alguns concordaram. Nas universidades também houve um acordo para a saída da ditadura, sem punições ou represálias. A esquerda passou a dar as cartas nas universidades nos anos 80, mas nenhum professor foi demitido, nenhum professor foi afastado, nenhum professor foi denunciado pelo seu apoio à ditadura, salvo algumas exceções aí no Brasil. Houve uma acomodação também na saída da ditadura, né? O que é importante para entender a anistia, isso também se aplica às universidades. Para concluir, né, eu acho que essa conclusão aqui é fundamental, reiterar sempre que essa modernização da ditadura foi autoritária, foi repressiva, desequilibrada, socialmente injusta. O que a sociedade ganhou, entre aspas, teria ganhado também com governos democráticos, ganhava mais de maneira, né, não repressiva, não autoritária. Isso eu acho importante falar, porque nesse contexto cinquentenário tem muita gente fazendo discurso nostálgico da ditadura, né, com saudade da ditadura. E é importante lembrar isto, né? O argumento de que a modernização no Brasil só funciona com autoritarismo é falacioso, né? Nós tivemos crescimento econômico no período democrático Vargas, na era JK, e tivemos crescimento econômico agora na era Lula-Dilma, governos democráticos que não precisaram criar ditaduras para crescer, para modernizar. Então a gente deve combater esse argumento, né? Mas ao mesmo tempo, como historiador, eu não posso deixar de falar que a ditadura trouxe uma modernização tecnológica, isso é óbvio, né? Negar isso seria negar o óbvio, mas ao mesmo tempo eu tenho que mostrar que isso não foi uma dádiva da ditadura, foi um projeto econômico que também era um projeto político. Os esforços da ditadura para modernizar a economia, a tecnologia e as instituições de pesquisa era também um projeto político de legitimação do autoritarismo. Era uma estratégia de obter apoio para o Estado autoritário entre as elites acadêmicas e as elites intelectuais, de maneira que isso tem que ser compreendido também como um pacote, né? E não como algo que foi dado à sociedade brasileira. Bom, eu agradeço a atenção de vocês e estou aí disposto a conversar, debater. Obrigado.